Hoje nós vamos meditar, nós vamos ver de Romanos capítulo 5, do verso 1 ao verso 5. Também poderia ser feito uma exposição do verso 1 ao verso 11, mas para que nós possamos ruminar melhor aquilo que está sendo exposto aqui na Epístola aos Romanos, e como a Epístola aos Romanos é uma das epístolas que melhor, podemos assim dizer, sintetizam o Evangelho, nós vamos abordar calmamente esse capítulo 5, até porque nós já estamos no terceiro domingo, não seguido, mas o terceiro domingo, em que estamos abordando uma doutrina que o apóstolo Paulo está abordando aqui, a doutrina da justificação. O irmão Vinícius começou a expor a doutrina da justificação nessa parte de Romanos em que nós estamos tratando. Em Romanos 3, versículo 21, mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecados e carecem da glória de Deus. O apóstolo Paulo, uma vez que ele vem apresentando que toda a humanidade está caída, de que toda a humanidade carece da glória de Deus, de que todo homem diante de Deus é constatado, é reputado como totalmente depravado, a pergunta é como que um homem pode se tornar justo diante de Deus? Como é que um homem pode viver em paz nessa terra? Então o apóstolo Paulo, ele demonstra até o versículo 20 do capítulo 3 de que a lei não justifica ninguém. Ninguém pode ser justificado por obras da lei. Por quê? Porque um dos propósitos da lei, versículo 19 de Romanos 3, é que os que vivem na lei o diz para que se cale toda a boca e todo o mundo seja culpável perante Deus, visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem um pleno conhecimento do pecado. É possível ser justificado por obras da lei? Não. Então, antes que os seus ouvintes ficassem desesperados, ele mostra a graça da justiça mediante a fé. A justiça de Deus, em que Deus imputa a justiça de Cristo a pecadores. Nós que carecíamos, ou melhor dizendo, nós que somos por natureza carentes da glória de Deus, ou seja, não há essa glória de Deus em nós por natureza, porque a imago Dei, a imagem de Deus que está em nós, está manchada pelo pecado. Por causa de todas as nossas depravações, o que nós podemos fazer? O apóstolo Paulo, ele acalma os seus leitores dizendo que sem lei se manifestou a justiça de Deus testemunhada pela lei e pelos profetas. E depois nós abordamos no domingo anterior, que foi exposto Romanos, sobre o exemplo da justiça pela fé, da justificação pela fé. Quem é um exemplo? Abraão. Então o que é a justiça de Deus? A justificação. A justificação é que Deus não considera mais os nossos pecados e ele olha para Cristo e imputa a justiça de Cristo a nós, os que creem. Por isso que é mediante a fé. É mediante a fé. E o versículo 25 do capítulo 4 diz o quê? O qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. E o capítulo 5 começa como? Justificados. Mais uma vez, ele continua abordando a doutrina da justificação.
nós devemos prestar atenção no que o apóstolo está falando, porque tudo que está na Bíblia, primeiro ponto, tudo que está na Bíblia é importante. E o que a Bíblia se esmera para ensinar é muito importante, se a gente pode dizer assim. O apóstolo Paulo está gastando bastante páginas para falar sobre a doutrina da justificação. Para que a igreja saiba o que é ser justificado por Cristo, independente das obras da lei. Para que a igreja tenha os frutos da justificação. E que nós não fazemos exatamente como cooperação ou como questão de mérito, nada para sermos justificados. É um ato da livre graça de Deus. Nós respondemos com fé. E a justificação desce a nós mediante a fé. Nós abordamos essa manhã no catecume que a justificação não é causada pela fé. A fé não é a causa da justificação. A fé é o meio da justificação. A causa da justificação é Deus. É Deus. E aqui o apóstolo Paulo, continuando abordando sobre a doutrina da justificação, agora ele vem falar os frutos da justificação. Uma vez que nós temos paz com Deus, o que nós devemos esperar? Uma vez que nós somos justificados, o que nós devemos esperar? Se nós estamos justificados, nós temos paz com Deus. Vamos ler o texto e depois vamos nos esmerar em cada versículo e que o Senhor nosso Deus ilumine as nossas mentes para que possamos compreender aquilo que a sua palavra diz. Diz assim em Romanos, capítulo 5, do verso 1 ao verso 5. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também gloriamo-nos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, a experiência, e a experiência, a esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração, pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Algumas traduções vão começar assim, tendo sido justificados. Então o capítulo 5 ele já começa pressupondo aquilo que foi exposto no capítulo 4, ou seja, ele está falando com pessoas justificadas. Essa é a pressuposição básica. Ele está falando com todos? Não. Ele está falando com a igreja de Deus. E a igreja de Deus, nós presumimos, nós sabemos que existem eleitos e não eleitos dentro da igreja, mas o correto é presumir que todos que estão na igreja de Deus sejam cristãos genuínos, até que se prove o contrário. Então, todo mundo que está na igreja, ou seja, que está na igreja, que está participando, visitando, que ouve, não, que está na igreja faz parte da igreja. É um cristão. Todos que confessam Jesus como seu Senhor e Salvador são justificados? São justificados. Porque se ele tem fé, ele tem um canal. O canal para a justificação descer até ele. Todos os que estão na igreja são justificados. Via de regra. Agora, nem todos que me dizem, que nós vamos ver na próxima semana no Sermão do Monte, nem todos que me dizem Senhor, Senhor, são de fato cristãos. Mas isso é uma outra questão. O apóstolo Paulo está abordando aqui via de regra. É isso que ele está abordando. E essas pessoas que foram justificadas. E aqui o que está em base? Nós não podemos esquecer. Qual o exemplo aqui de fé? O exemplo de fé nós trabalhamos na última exposição de Romanos. O exemplo de fé que o apóstolo Paulo está utilizando aqui é Abraão. Não é uma fé rasa. É uma fé que espera contra a esperança. É uma fé de alguém que tinha o seu corpo amortecido,
pela idade, e que a sua esposa também tinha o seu corpo amortecido pela idade, e ainda assim não duvidou com incredulidade. Essa é a fé. Não é uma fé em que muitas pessoas dizem, é fé na fé. A pessoa diz que ela tem fé, mas não é fé em nada, nem em ninguém. É simplesmente o pensamento positivo. Quando nós estamos lendo palavras de Deus, fé não significa pensamento positivo. Assim como esperança, que nós vamos ver aqui nessa noite, também não significa pensamento positivo. Aí eu espero que isso... Não é isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Não é isso. Então ele diz, justificados, pois mediante a fé, mais uma vez ele está voltando àquilo que ele já disse. Isso é para ficar guardado na nossa mente, para que nós jamais esqueçamos. Nós, que confessamos Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, nós somos justificados mediante a fé. Nós somos justos diante de Deus. Por causa das nossas obras? Não, porque Deus, por sua livre graça, nos justifica mediante a obra do Filho. Mediante a fé, por causa da obra do Filho. Justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Se a gente cai de paraquedas em Romanos 5:1, nós não vamos entender o motivo de júbilo que Paulo aqui vai começar a render ao Senhor. Uma doutrina que é para que nós venhamos a jubilar, ou seja, celebrarmos. Por quê? Romanos começa dizendo que nós temos por natureza paz com Deus. Nós vimos isso. Romanos começa dizendo que nós somos pessoas que por natureza nós buscamos a Deus. Romanos, por acaso, começa a dizer que por natureza nós somos inclinados às boas ações, mas só que a sociedade nos corrompe. É isso que Romanos diz. Que Deus não está tão irado assim conosco. Na verdade, é nós que fugimos dele, mas ele é simplesmente o Deus que é só amor, não é justiça. É isso que Romanos diz? Não. Romanos diz que por causa das nossas transgressões, Deus está irado conosco. Existe uma guerra. A humanidade é um povo rebelde que está guerreando contra Deus. A humanidade, por natureza, odeia Deus. Ela não odeia o Deus que ela cria na sua mente. Ela não odeia o Deus que ela cria no seu coração. Mas o Deus bíblico, ela odeia. Se nós começarmos a expor o Deus bíblico para muitas pessoas, um Deus que é todo justo, todo santo e que condena o pecado, a pessoa irá ficar furiosa. Mas Deus não pode fazer isso comigo. Então, quando nós estamos abordando apenas uma parte da verdade, excluindo tudo o mais, só focando exclusivamente no amor de Deus, que nós vamos ver, é bíblico. Mas se nós esquecermos todas as outras verdades, realmente, ninguém vai ficar, ou ninguém vai demonstrar o seu ódio a Deus. A humanidade odeia a Deus por natureza. Nós, por natureza, odiamos a Deus. E o velho homem, que infelizmente ainda reside em nós, odeia Deus. É por isso que nós temos tanta preguiça espiritual. É por isso que o homem natural dentro de nós quer fugir de Deus a todo momento. É por isso que nós elencamos várias razões para deixarmos de praticar os mandamentos de Deus. Porque o homem natural, que ainda reside em nós, está avesso à lei de Deus. O apóstolo Paulo vai abordar isso mais para frente.
Mas nós não podemos esquecer que essa epístola tem sequências. E que o apóstolo Paulo está dizendo é o seguinte: Deus que está virado com vocês, a ira de Deus que se revelava contra toda iniquidade, toda... O que diz capítulo 1 de Romanos? A ira... 1,18. A ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão do homem que detém a verdade pela injustiça. Capítulo 2 agora, 1. Portanto, é indesculpável, homem, quando julgas quem quer que sejas, porque no que julgas a outro, a ti mesmo te condenas, pois pratica as próprias coisas que te condenas. Versículo 16. Versículo 12. Assim, pois, do capítulo 2. Assim, pois, todos os que pecaram sem lei também sem lei perecerão, e todos os que com lei pecaram mediante a lei serão julgados. Versículo 16. No dia em que Deus, por meio de Cristo, julgar os segredos dos homens de conformidade com o meu evangelho. Capítulo 3, verso 10. Como está escrito, não há um justo sequer. 11. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há um sequer. E mais uma vez, versículo 20. Visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. 27. Que, pois, a jactância foi de todo excluído. Por quê? Porque lei das obras, não, pelo contrário, pela lei da fé. E agora, capítulo 5. Temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós não temos paz com Deus fora de Cristo. Não temos. A gente tem que frear os nossos pensamentos que são influenciados com o presente século, achando que as pessoas não são tão miseráveis assim, que nós não somos tão miseráveis. Nós somos miseráveis. Achar que Deus não estava tão irado conosco. Jesus Cristo morrendo numa cruz é a prova que Deus estava irado conosco. Se não tivesse tão irado, o filho dele não morreria. Por nossa causa. Então nós temos que parar de olhar para o nosso passado e achar que Deus não estava tão irado conosco. Porque se a gente faz isso, a gente não vai entender a profunda riqueza da doutrina da justificação. Eu fui justificado em parte, porque Deus não estava tão irado comigo. Como assim? Deus santo, justo e todo bom não estava irado com o pecador? Então esse Deus é criado na imaginação dessa pessoa. Porque esse Deus não é todo santo, justo e bom. Porque um Deus todo santo, justo e bom, ele tem que odiar com todas as forças o mínimo pecado. O mínimo que seja. A gente tem a imagem de um Deus que só odeia grandes pecados. Deus não odeia a mentira que eu cito durante o dia. Não, Deus odeia se eu for perante o juiz e falar um falso testemunho. Isso ele odeia. Isso é um Deus que nós criamos. Isso é um Deus que não é santo. Santo, santo, santo. E esse Deus criado pelas nossas mentes carnais realmente não está em ira contra a humanidade. Então, quando nós adentrarmos em Romanos 5, 1, não vai fazer um pouco diferença termos paz com Deus. Não, mas quem disse que eu estava em guerra com ele?
Estávamos, meus irmãos. Um bebê no ventre materno está em guerra com Deus, por natureza, não conscientemente, mas por natureza. Em pecado me concebeu minha mãe. Paulo, nós começamos abordando de que tudo na Bíblia é importante. E devemos nos atentar ainda mais àquilo que a Bíblia se esmera por explicar em várias páginas, e detalhadamente. E Romanos gastou várias páginas para mostrar a total depravação da humanidade, seja do povo de Deus, os judeus, seja dos gentios. Então, se nós, que, por exemplo, nascemos na igreja, achamos que Deus não estava tão irado conosco, será? O judeu nasceu no povo de Deus. O que a palavra de Deus diz? Os nossos pecados é que fazem separação entre nós e Deus. Nós cometemos pecado? Todo dia. Por natureza, nós estamos com Deus ou longe de Deus? Longe de Deus. Estamos separados de Deus. A palavra que os teólogos usam é alienados de Deus. Nós estamos no estado de alienação. E enquanto esse pecado que nos separa de Deus não for removido, continuaremos no estado de alienação. E mais uma vez, qual é a questão? Nós não conseguimos remover esse pecado. Deus teve que remover esse pecado, imputando esse pecado ao Filho e imputando a justiça do Filho a nós. É assim que agora nós temos paz com Deus. Porque ele começa o quê? Justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Sem justiça, não tem paz. Sem justiça, não é possível ter paz com Deus justo. Não é possível. Porque se fosse possível ter paz com um Deus justo, sendo-nos ainda injustos, Deus seria injusto. Deus tem que tirar essa iniquidade. E Ele tirou no seu filho. E Ele tirou jogando os nossos pecados no seu Filho. Justificados, pois, mediante a fé, temos o quê? Paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Essa paz, ela vem de um príncipe da paz. Ela vem de um agente da paz. Quem? Cristo Jesus. É o agente da paz. É o príncipe da paz. Ele é o príncipe da paz. E aqui é a paz mais importante que o apóstolo está abordando. O apóstolo Paulo não está dizendo que nós vamos viver neste mundo sem guerras, porque nós temos paz. Não. Ele está dizendo que a principal das guerras entre nós e Deus foi removida. Ele não está dizendo que nós não vamos ter, porque tanto que o versículo seguinte vai falar sobre tribulação. Ele está dizendo que a única guerra que nós deveríamos nos importar realmente é a guerra contra Deus. Que nós deveríamos temer, tremer e ficar com o rosto em pó é a guerra contra Deus. Mas calma, não precisamos mais temer e tremer, não precisamos mais ficar atemorizados, com o rosto em pó, angustiados, abatidos. Por quê? Porque o agente da paz já propiciou essa paz para nós. E isso já é motivo suficiente de júbilo, porque toda a paz que um homem conquista, politicamente, socialmente, ela tem começo, meio e fim. E nós vamos ver que essa paz que Cristo conquistou para nós, ela não tem fim. Não vai ter um momento em que nós estamos em paz com Deus e, de repente, nós
não temos mais essa paz. Nós perdemos essa paz com Deus. Isso não existe. O apóstolo Paulo ele vai colocar uma certeza nessa paz com Deus, que é para o nosso coração repousar sem temor. Sem ter medo de uma vez ou uma hora a gente possa vir a perder essa paz. Essa paz é uma paz eterna que o apóstolo Paulo está abordando aqui. E o que nós buscamos, muitas das vezes, com os nossos próprios esforços? Paz política, paz social. Essas pazes que não são um mal em si, mas que tem começo, meio e fim. O presente que Deus nos dá, Deus não nos promete nos livrar de guerras. Quem acredita que Deus promete nos livrar de guerra não entende o Deus da Bíblia. Não tem essa promessa. Mas tem a promessa de que nós, que cremos no Senhor Jesus Cristo, que somos justificados, jamais perderemos o status de justos diante de Deus. Portanto, nós não precisamos andar vacilante achando que uma hora os meus pecados vão fazer separação entre mim e Deus. Não vão. Porque se eu sou um regenerado, o fruto da regeneração irá acontecer. E qual é o fruto da regeneração? Arrependimento. Então Deus pode privar-nos momentaneamente o seu rosto de um favor paternal, momentaneamente, mas isso não significa que Ele estará em guerra conosco. Ele estará nos disciplinando a fim de que voltemos arrependidos a Ele. Isso aqui, meus irmãos, é para nós caímos em choro, em pranto, sabendo que, meu Deus, muito obrigado, porque agora eu caminho sem medo. Um cristão, ele não tem medo de ir para o inferno porque ele sabe que o céu é conquistado por Cristo em seu favor. Ele é justo por causa de Cristo. O cristão, ele anda, ou deveria andar tranquilo. Ele tem a paz de Deus. Ele está em paz com Deus. O próprio Cristo falou o que pode fazer o homem, para nós não temermos os homens, porque os homens, no máximo que eles podem fazer, é afligir sofrimento no corpo. Mas o que Deus pode fazer? Afligir sofrimento no corpo e na alma, eternamente. O apóstolo Paulo está mostrando os resultados da justificação para uma vida cristã tranquila, uma vida que não vacila, não anda desesperada. É uma vida que põe a certeza da sua redenção não nos seus méritos. Agora eu cumpri esse momento, isso da lei, então agora eu estou salvo, agora eu parei de cumprir, agora eu estou condenado. Isso não existe. Se formos andar pela lei para buscarmos justiça da lei, nós andaremos em estado total de condenação. Se nós olharmos para a lei e falarmos, cumpri, justo sou, essa fala já estará nos condenando, porque ninguém pode cumprir a lei de Deus. O rigor da lei de Deus é inalcançável, apenas Cristo conseguiu cumprir. O apóstolo Paulo diz que nós já temos essa paz. E essa paz, ela também, isso que Cristo propiciou, isso tudo, é por intermédio, Cristo é por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso. Mais uma vez, pela fé. Justificação, justiça, justificados, fé, são palavras repetidas incansavelmente aqui nessa sessão de Romanos. De maneira que nós deveríamos policiar
muito e muito na fé que proclamamos ter. Nós nos policiamos com várias coisas, mas não com a nossa fé. Nós não olhamos para a fé de Abraão, que o apóstolo Paulo diz aqui em Romanos 4, e fazemos um autoexame. Será que essa fé está em mim? E uma vez que nós constatamos, nós falamos, Senhor, eu quero essa fé. Nós não fazemos isso. Nós andamos ainda no caminho da lei, de maneira equivocada, de maneira a ser mais amado por Deus. Não. Andar pela fé, não. Eu quero andar pela lei. E será que eu cumpri? Será que eu descumpri? A lei é muito importante. Nós vamos abordar isso, porque o apóstolo Paulo não está abordando isso aqui. E na exposição bíblica nós temos que ser escravos do texto exposto. O apóstolo Paulo está dizendo, antes de se preocupar com obras da lei, se preocupe com a fé. Porque a justiça da fé, ela vem acompanhada dessa fé. Essa fé é operosa. Ela tem consequência. Porque se nós nos preocupamos com a lei, se nós nos preocupamos com a obra em si e não com a fé, sabe o que vai acontecer? E sabe o que acontece? Nós não temos paz com Deus. Porque nós começamos pelos caminhos das obras. Então nós fracassamos. Agora, se nós começamos pelo caminho da fé, o que vai acontecer? Nós vamos fracassar no andar em santidade? Sim. Mas nós vamos nos desesperar? Não. Por quê? Porque a nossa salvação não reside, em última instância, nos nossos atos. A nossa salvação vem de Deus. A nossa justiça não vem de nós, a nossa justiça vem de Cristo, mediante a fé. Então, o cristão ele deve andar preocupado com a sua fé, em primeira instância. Mas não é isso que nós vemos, nós andamos preocupados apenas com as obras. E andamos como legalistas. É por isso que a gente continua a menosprezar aquilo que fortalece a nossa fé. É por isso que a gente continua a menosprezar a leitura da palavra de Deus. É por isso que a gente continua a menosprezar a oração. É por isso que a gente continua a menosprezar a comunhão, são tudo aquilo que fortalece a nossa fé. A gente busca não fazer. A gente faz uma listinha do que fazer para andar em reta justiça. Decorrente da obra. Meus irmãos, aquele que se dedica em oração, aquele que se dedica a Deus em piedade, ele vai ter que necessariamente produzir os frutos. Ele vai produzir os frutos porque Deus não é filho do homem para que minta. Aquele que tem a fé em Deus, ele vai ter os frutos que Deus prometeu. Porque nós buscamos o fruto, não buscamos o objeto da fé, Cristo Jesus. Porque nós queremos um caminho de independência. É por isso. Nós queremos a nossa força, o nosso braço, ter conquistado a paz com Deus. Eu não me satisfaço apenas em Cristo Jesus ter conquistado essa paz para mim. Não, eu conquistei também. Não foi apenas Jesus. Foi Jesus, mas também fui eu. Cadê a ação humana que o apóstolo Paulo está abordando aqui? Aonde está? Paulo já falou, foi de todo excluída. É por isso que não tem arrogância no meio cristão, porque não tem obra para nós nos orgulharmos. Obras nossas. A obra que nós temos é aquela que Deus preparou de antemão para que andássemos nela, como o reverendo Ricardo pregou semana passada. Então, em última instância, a obra de quem? A nossa não é a obra de Deus, nós somos apenas os instrumentos de manifestação dessa obra. Mas por que nós buscamos a paz com Deus através das nossas obras? Porque nós não queremos Jesus.
Nós queremos bater no peito e dizer, fui eu. Eu consegui. Eu conquistei. A santidade veio dos... Como a gente é pecador, a gente pode usar até mesmo a oração como mérito. A santidade que eu tenho veio dos meus joelhos calejados. Vieram dos meus joelhos calejados. Com arrogância. Essa mesma frase pode ser dita com submissão. Porque é uma realidade. A nossa santidade vem com a oração. Ou melhor, é estimulada na oração. E nós temos acesso, pela fé, a esta graça. Quem é o caminho desse acesso? É Jesus, mais uma vez. Jesus está sendo mencionado toda hora, toda hora, toda hora, toda hora. Mas nós queremos viver uma fé em que Jesus é a nota de rodapé. Jesus está ali, ele está em algum momento ali, ele está ali, mas ele não é o centro da minha vida. Deixe Jesus no seu cantinho. Enquanto, na palavra de Deus, na vida dos homens piedosos, Jesus era o centro da sua vida. Nós obtivemos acesso, igualmente acesso, ou seja, assim como nós fomos justificados, assim como nós adquirimos essa paz com Deus, nós obtivemos igualmente acesso. E aqui tem uma tradução que talvez possa ser melhor. Para o presente contexto, tem uma tradução que diz que nós fomos introduzidos, ou seja, está utilizando a passividade que todo o contexto está abordando. No ato da justificação, na obra da salvação, o homem é passivo. Ou seja, não há nada que ele faça para ser salvo em última instância. Não. É uma obra de Deus que o homem responde. Mas a obra é exclusiva de Deus. É exclusiva. E aqui, que é a palavra grega quer dizer, também está implicando, as traduções dizem, como comentaristas dizem, que está implicando aqui passividade. Foram introduzidos, igualmente fomos introduzidos. Como se Deus pegasse-nos pela mão e nos introduzisse. Mas o caminho no qual ele nos introduz é a fé ainda. A fé mais uma vez aqui, ó. Como? Fé. Intermédio de quem nós obtivemos isso? Cristo. Cristo, fé e justificação. Sendo repetido, repetido, repetido e repetido. A esta graça na qual estamos firmes. Por que a nossa fé não é uma fé firme? Porque a nossa fé não reside na pessoa do Filho. Por isso. É por isso que ele já adiantou, dizendo que uma vez justificado, sempre justificado. Uma vez que a paz com Deus foi adquirida, sempre é para sempre. E é por isso que estamos firmes. Estamos firmes, não tem como nós sermos mais justificados. Não tem como nós adquirirmos mais paz com Deus. Essa é a firmeza. Essa é a firmeza da fé cristã, a fé bíblica, a fé de que a minha salvação reside em uma pessoa, a pessoa do Filho. E eu ando firme no caminho da salvação porque não depende de mim. Eu sei que no dia em que eu cair, o meu Deus me levantará. No dia em que eu pecar, o Espírito Santo fará com que eu reconheça o meu erro e caminhe de volta para Cristo. Eu sei que no dia em que eu me desviar, Ele vai deixar as 99 e vai até mim e vai me levar de volta ao seu povo. Porque a minha salvação não reside em mim. A minha salvação está toda em Cristo. É por isso que eu ando firme. É por isso que eu não vacilo. E é por isso que o apóstolo Paulo disse, é por isso que gloriamo-nos. Exultamo-nos.
Exultamos, gloriamos na esperança da glória de Deus, porque essa esperança não pode ser furtada. Satanás não pode furtar, as minhas ações não podem furtar, o mundo não pode furtar. A esperança de que nós iremos para a glória. A esperança de tudo que envolve a glória de Deus. Nós que antes, o que o apóstolo Paulo diz? Nós que antes éramos carentes da glória de Deus. O apóstolo Paulo disse isso antes. Agora nós o quê? Nós gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Nós não somos mais carentes da glória de Deus. Agora nós temos um coração jubiloso e esperançoso. E gloriamos-nos na esperança da glória de Deus, por quê? Porque não está em nós. Porque estamos firmes na certeza da graça. Porque nós temos paz com Deus, porque foi adquirida pelo varão perfeito Jesus Cristo, o agente da paz, o príncipe da paz. E gloriamos na esperança da glória de Deus. E aqui nós poderíamos encerrar que em qual sentido? Seria bom nós encerrarmos para nós, o homem natural, o homem que busca conforto e que busca uma fé cristã tranquila. Ele pode fechar a Bíblia aqui, nesse cenário hipotético, e pode sair. Por quê? Porque o que virá em seguir, o homem natural não quer ouvir. O homem natural não vai seguir. Porque até aqui, infelizmente, do versículo 1 ao versículo 2, um homem natural, por sua arrogância, ele se apropria. Ele não tem a fé. A fé bíblica ele não tem. O apóstolo Paulo já abordou o que é a fé bíblica. Ele não tem, mas ainda assim ele acredita que ele é justificado. Ele não tem os frutos da justificação. Ele não tem o fruto da fé, ou seja, uma fé operosa, mas ainda assim ele quer se apropriar do versículo 1 e 2 e dizer, eu sou justificado. Isso é um perigo. Porque se nós, ou se uma pessoa que não é regenerada, acredita que ela é regenerada, uma pessoa que não reconhece o seu caminho da iniquidade, ela, enquanto tiver esse pensamento, ela não vai se converter. Ela vai continuar no estado de rebeldia. E ela vai se apropriar de doutrinas de que são exclusivas para crentes. Isso aqui é conforto para crente. Isso não é conforto para ímpio. Isso não é conforto para quem brinca de ser cristão. E aí o crente se prova. Como que os crentes se provam? Versículo 3. E não somente isso. Ora, nós não nos gloriamos apenas na esperança da glória de Deus. Porque, podemos dizer assim, nós que vivemos na igreja, é fácil gloriarmos na esperança da glória de Deus. Mas percebo que tem uma corrente aqui ligando os argumentos do apóstolo Paulo. Eles vai dizer que aqueles que se gloriam na esperança da glória de Deus, eles vão se gloriar em quê também? Na tribulação. Então, um coração que é murmurador tem que tomar cuidado. Ele pode ser um cristão que tem que confessar os seus pecados. Por quê? Porque está murmurando muito na tribulação. Ou pode ser uma evidência de não conversão. E ele tem que correr para a cruz de Cristo e clamar e chorar por perdão dos seus pecados. E aqui o apóstolo Paulo vai dizer, e gloriamos na esperança agora, sim, mas e não somente isso. Não pense que o cristão se resume apenas a gloriar-se na esperança da glória de Deus. Por quê? Também nos gloriamos nas próprias tribulações. E aqui a palavra tribulação, sofrimento, não está ligado ao mal-estar no trabalho. Não está ligado a questões meramente terrenas, que implicam determinados sofrimentos. Podemos dizer, claro.
Mas o apóstolo Paulo não está interessado nisso. O apóstolo Paulo está interessado aqui no sofrimento que vem por causa do nome de Cristo. É esse o sofrimento que o apóstolo Paulo está abordando aqui. Porque a igreja, ela durante muitos séculos, ela sofreu pelo nome de Cristo. E um cristão genuíno, ele vai viver em constantemente sofrendo pelo nome de Cristo, ou ele vai ter período que vai ter que sofrer pelo nome de Cristo. A grande questão é, ele vai sofrer. A fé cristã é trilhar o caminho do sofrimento. Porque se o próprio mestre sofreu, por que nós não sofreríamos? E o mestre sofreu mudo. O mestre sofreu por pecadores e não reclamou, não murmurou. Nós sofremos por um Deus santo e murmuramos. A nossa fé é muito confortável. Então vamos lembrar o que é sofrimento. Atos capítulo 8. Sofrimento não é ter plano frustrado. Não é. O apóstolo Paulo não está falando aquilo que a nossa sociedade de pessoas fracas denomina como sofrimento. Atos capítulo 8. Versículo 1b. Ou seja, depois da perícope ali que vai na área, tá a primeira perseguição da igreja. 8, 1b. Naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém, e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia. E Saulo e Samaria, alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram grande pranto sobre ele. Saulo, porém, apóstolo Paulo, antes de ser convertido, Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, encerrava-os no cárcere. É esse o padrão de sofrimento. Não é eu não receber aumento. Não é isso. O cristianismo no primeiro século era provado na pele. Era na pele. É bom a gente ter esse alto padrão para que a gente não ache que as nossas mazelas minúsculas sejam grandes. Porque se nós entendemos que alguém como Estevão foi apedrejado por falar a verdade ao povo de Deus e não amaldiçoou os seus ouvintes, se eu entendo isso, que a ação de Deus na vida do Estevão redundou nisso, quando a igreja de Deus, que tem pecadores, que é composta nessa terra de pecadores, esses pecadores se virarem contra mim, eu não vou ficar sem chão. Meus irmãos, a fé cristã está baseada na pessoa do Filho. Estevão sofreu até mesmo dos seus compatriotas. E o que ele fez? Ele gloriou-se na tribulação. Esse é o padrão de cristianismo. Nós temos um padrão de cristianismo muito baixo. Muito baixo. O padrão bíblico é muito elevado.
E nós estamos muito longe de praticar o cristianismo bíblico. Muito longe. Basta olharmos as fileiras aqui. Um dia de chuva faz isso com a igreja. O que fará é uma perseguição. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações. Nas próprias tribulações. E aqui, mais uma vez, o apóstolo Paulo está falando com quem? Com cristãos. Não devemos entender que a tribulação necessariamente redunda em perseverança. O apóstolo Paulo está abordando na vida do crente. Na vida do crente, sim, a tribulação produz perseverança. É no crente. No descrente produz terror, espanto, medo, angústia. Várias e várias mazelas. No cristão, não. Isso nós vamos chegar lá, nós não vamos chegar em um ponto de estoicismo cristão, em que o cristão, frente ao sofrimento, ele fica impassível. Ele não tem momentos de dúvidas. Mas nós já abordamos em Romanos 4 que o problema, muitas vezes, é a dúvida associada à incredulidade. Associada à incredulidade. Esse é o problema. Nós vamos ver o que é essa esperança. O apóstolo Paulo vai chegar. Por quê? Porque até mesmo o apóstolo Paulo teve momentos que nós vemos o apóstolo Paulo triste. Nós não estamos falando aqui que se gloriar na tribulação implica em liquidação da tristeza. É porque nós não sabemos lidar com a tristeza. Nós achamos que a tristeza é pecado em si. Existe momentos de ficar triste. Não é errado ficar triste. Se estamos passando por tribulação, devemos ficar tristes, mas ao mesmo tempo gloriando nisso. Esse é um dos paradoxos da fé cristã. Nós não estamos dizendo que sofreremos e não ficaremos tristes. Mas que o nosso sofrimento será diferente. Será diferente. Gloriamo-nos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. Ou seja, o cristão, é fácil falar do ponto do calvinismo sobre a perseverança dos santos, esquecendo que a perseverança tem um caminho de sofrimento. O que produz a perseverança? Sofrimento, a tribulação. Se nós não formos atingidos pelo sofrimento, nós não podemos dizer que nós perseveramos. Muitas das vezes a tribulação, o sofrimento é que distingue o cristão regenerado e o não cristão. Por quê? Jesus falou numa parábola, algumas pessoas aceitam o evangelho, mas nas primeiras tribulações, nos primeiros sofrimentos, o que eles fazem? Eles saem da fé cristã. E o que o cristão faz? Ele continua, ele persevera. Ele persevera. É por isso que a tribulação na vida do cristão, na vida do verdadeiro cristão, produz perseverança. Na vida do não cristão, produz desistência. E a perseverança, experiência. Algumas traduções vão trazer caráter aprovado. Caráter aprovado. Porque a experiência está ligado a um teste de metais, em que depois de testado era aprovado. Essa palavra grega significa isso. Então, a experiência aqui não estaria errado, no sentido de que nós passamos pelo sofrimento, foi produzido perseverança, e agora nós temos experiência. Por quê? Porque fomos aprovados nisso tudo. Mas algumas traduções preferem ser mais específicas, dizer caráter aprovado.
Então, o que é o sofrimento, tribulação, que produz perseverança, produz o que também? Caráter aprovado. Experiência. Experiência. E a experiência, esperança. E aqui, esperança não é a esperança que nós usamos no dia a dia. Eu espero passar no concurso, eu espero ser promovido, eu tenho esperança de que isso aconteça. Não é essa a esperança bíblica. Certo comentarista diz que a distinção entre fé e esperança reside apenas de que a fé olha para o que foi feito e a esperança olha para o futuro. Essa é a diferença. Então a esperança aqui é aquela esperança que é denominada como a âncora da alma. É uma esperança que não vacila, porque a esperança por ser promovido, a esperança por ser passar no concurso, e várias esperanças que nós temos nesta vida, elas são frustradas. É por isso que depois ele vai dizer que, ora, a esperança não confunde. Algumas traduções, ela não decepciona. Então a esperança que Paulo está dizendo aqui não é a esperança que nós usamos no dia a dia, porque a esperança que nós temos no nosso dia a dia nos decepciona. Quantos planos nós não fizemos, esperávamos que eles acontecessem, e não aconteceram e nós ficamos decepcionados? Não é essa a esperança que o apóstolo Paulo está abordando aqui. O apóstolo Paulo está abordando uma esperança que é certa. Ela é a âncora da alma. Ela faz com que, no meio da tempestade, nós não sejamos lançados com a força do vento. Essa esperança, a corrente jamais será quebrada, porque essa esperança está ligada ao que? É todo o contexto, a justificação, que é obra de quem? Do Deus, que vem como? Mediante a fé. É uma esperança certa. Eu espero que, se não, ela é a âncora da nossa alma. E aí nós lembramos que Abraão esperou contra tudo, contra todos. É essa a esperança. É essa a esperança. É por isso que ele vai dizer, a esperança não confunde. E algumas traduções vão dizer confiança. Que o caráter aprovado produz o que? Confiança. Por quê? Porque para nós, muitas vezes, pode redundar no sentido real do que o grego está querendo dizer aqui. Algo que não é perdido. Algo que não é efêmero. Algo que não está baseado em planos humanos. Não é esperança da glória de Deus. Ora, a esperança não confunde, não decepciona. E ele vai elencar uma justificativa aqui. Nós vamos encerrar. Mas o sermão próximo, ele vai elencar a segunda justificativa. A primeira justificativa aqui é de um caráter subjetivo. O sermão seguinte, objetivo. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração. Ele não está falando do nosso amor a Deus. Ele está falando do amor de Deus derramado em nosso coração. É como a palavra de Deus diz, nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Por que a nossa fé muitas vezes vacila tanto? Porque nós não temos essa certeza, essa firmeza que o apóstolo Paulo está elencando aqui, nós não temos. Por quê? Porque a fé cristã ainda é muito, nas nossas vidas, egocêntricas. É muito focado no nosso próprio umbigo. É muito focado em nós mesmos. O apóstolo Paulo está falando de tudo que vem de Deus. Se nós olhássemos para Deus, nós andaríamos firmes, certos, sem vacilar. Realmente, quando olhamos para nós ficamos em caminho de incerteza. E o amor de Deus é derramado em nosso coração. Por quem? Pelo Espírito Santo. Mas não somente isso que nos foi otorgado.
nós chamamos aqui o Espírito Santo, aonde está? Aonde está o homem aqui do versículo 1 ao versículo 5? Aonde está a ação humana? O que o homem fez do versículo 1 ao versículo 5 para ser justificado? O que o homem fez para conquistar a paz com Deus? O que o homem fez para ser introduzido a esta graça na qual ele está firme? O que o homem fez para receber o amor de Deus? O que o homem fez para receber o Espírito Santo? Nada. Por quê? Porque estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Mas Deus, nós vimos semana passada, mas Deus, sendo rico em misericórdia, a fé cristã é sobre uma pessoa. A fé cristã é sobre Cristo. A obra de Cristo. O povo de Cristo. É sobre Cristo. E nós, sutilmente, temos tirado a glória de Cristo. Temos ofuscado a glória de Cristo por nossas obras. Ou por pretensas obras. Nós ofuscamos a glória de Cristo. Nós ofuscamos. E aqui o apóstolo Paulo está jubilando. Gloriamos. Podemos até dizer que aqui é uma doxologia, um louvor, é um tributo a Deus por tudo que Deus tem feito para conosco. O que darei, Senhor, por tantos benefícios? O que darei? Tomarei o cálice da salvação. Aplicações, meus irmãos. Vamos abrir em Isaías 40, versículo 2. Primeira aplicação, regozije-se com Isaías 40, versículo 2. Está ligado à justificação. Isaías 40, versículo 2. Falai ao coração de Jerusalém. Bradai-lhe, que já é fim do tempo da sua milícia, que a sua iniquidade está perdoada, e que já recebeu em dobro das mãos do Senhor por todos os seus pecados. Falai ao coração de Jerusalém, bradai-lhe, que já é findo o tempo da sua milícia, que a sua iniquidade está perdoada, e que já recebeu, você que pecou, nós que pecamos, já recebemos em dobro, não segundo as nossas iniquidades, mas por causa do Filho, nós recebemos em dobro das mãos do Senhor, mesmo por todos os nossos pecados. Apesar dos nossos pecados, nós recebemos em dobro da mão do Senhor. A salvação não é por causa de nós, não é mais nós. Mas como o irmão Vinícius gosta de usar um termo, é apesar de nós. Apesar dos nossos pecados, Deus vem e fala que a nossa iniquidade está perdoada. Apesar dos nossos pecados, nós já recebemos em dobro das mãos do Senhor, por todos os nossos pecados. Segunda aplicação. A paz de Cristo nos acompanhará por toda a vida, como ele diz em João 14, 27. Vamos abrir João 14, 27. O que Jesus disse? Meus irmãos, isso que a gente está vendo aqui não deve ser estéril. Não deve ser estéril. O nosso problema é que nós... O que nós começamos falando que
muitas das vezes nós olhamos mais para as nossas práticas do que para a nossa fé. Nós temos um grande problema de fé quando a Bíblia mostra riquezas e promessas e nós não nos apropriamos delas e dizemos, não, comigo é diferente. Isso é um problema de fé. O que Jesus disse? Versículo 27 de João 14. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou lá dou como um mundo, como a dá o mundo. Não se turbe o vosso coração, nem se atemoreça. É o próprio Filho de Deus falando isso. E por que nós não nos apropriamos disso? Por quê? Porque o nosso coração está cheio de obras, de trapos de imundícia. Nós achamos que podemos fazer alguma coisa para conquistar a paz. E quando Jesus fala, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo, como o dá o mundo. A que o mundo dá acaba. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. É o fruto da justificação. É o fruto da justificação. Por último, para nós encerrarmos, uma citação do reverendo Sproul, em que ele fala sobre os presentes da justificação. O que nós estamos abordando aqui, ele denomina como os presentes da justificação. Ele diz assim, a salvação não é semelhante a recebermos apenas um presente colocado sobre a árvore de Natal. A salvação não é isso. A salvação é sim um presente depois do outro, todos embrulhados juntos. Não é somente um presente, é um presente atrás do outro e todos embrulhados juntos. É isso que é a salvação. E ele continua. O primeiro pacote que encontramos é a nossa justificação. E quando abrimos, encontramos outro e dentro dele, paz com Deus. Dentro desse pacote está o acesso à sua presença. E dentro dele, a capacidade de nos regozijarmos na glorificação da glória de Deus. O que encontramos desse pacote é alegria em meio à tribulação. E a própria tribulação nos traz outra dádiva, perseverança. Desate a fita desse presente e há ainda outro, que é a experiência ou o caráter que a perseverança constrói em nós. E junto com esse presente está a esperança que nunca nos desapontará ou desconcertará. Finalmente, abrimos mais um presente, e esse é o amor de Deus derramado profusamente em nosso coração pela sua graça. Nós nos admiraríamos, então, com o escrito doxológico do apóstolo Paulo, que se regozija mais e mais em todas essas coisas. Para Paulo, olha como o reverendo Sproul termina. Para Paulo, nessa sucessão de presentes que Deus nos dá gratuitamente, Deus não fala, eu vou te dar um presente se você fizer isso. Vou te dar, tá lá. Aí o reverendo Sproul termina assim, para Paulo, o Natal nunca termina. É um presente atrás de outro. É uma dádiva atrás de outra dádiva. Meus irmãos, que essa doutrina que nós estamos nos esmerando na força do Espírito Santo para compreendermos, venha nessa noite redundar em glórias a Deus. Venha nessa noite redundar em firmeza na fé. Que quando venhamos a pecar, não venhamos a duvidar do amor de Deus.
ou duvidar de toda a nossa fé, nós viemos constatar: eu sou pecador. E correr a Cristo. Que venhamos a entender que a vida é repleta de sofrimentos. Mas nós não murmuramos, não deveríamos murmurar frente ao sofrimento. Mas o sofrimento em nós produz perseverança, e a perseverança, caráter aprovado, e a caráter aprovado, confiança. E assim, o amor de Deus. Jamais esqueçamos do amor de Deus. Jamais. Porque quando nós estivermos na noite em que a nossa alma está afligida e que Satanás está condenando a nossa consciência, o amor de Deus será a luz que dissipará as trevas. Nós andamos com o coração atemorizado. Nós andamos com o coração inquieto, porque nós repousamos nas nossas obras. Aqueles que repousam-se na obra do Filho vivem tranquilos. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Portanto, repousem-se na obra do Filho e desfrutem das consequências, ou seja, dos presentes que a obra do Filho nos dá. Cansemos de andar por nossas próprias forças. Acho que chega um momento que a gente tem que falar: basta andar atemorizado. Chega um momento na vida que a gente tem que dar um basta em andarmos em caminho de incerteza. Temos que nos apegar na pessoa do Filho. E ter certeza de tudo que Ele promete a nós. Vamos orar, meus irmãos? Santo Deus, amado Pai, muito obrigado, Senhor, pela Tua graça.